Dhyasana número 3. Sofrimento nesta vida, o papel das impurezas mentais. No último Dhyasana, apresentamos 2 tipos de sofrimento oculto, revelado ao mundo pelo Buda. Até o momento, identificamos a causa do primeiro tipo de sofrimento oculto, que é a angústia incessante ou agitação da mente. Esse sofrimento pode ocorrer de 2 maneiras. Uma é quando habitualmente geramos pensamentos imorais ou akusala citta. Outra maneira, um tanto menos intensa, resulta de pensamentos que se referem aos prazeres dos sentidos. Portanto, é importante perceber que os pensamentos imorais são os que levam a maior parte do estresse. Os pensamentos sobre os prazeres dos sentidos são menos pesados para a mente. E, é claro, há muitos níveis diferentes em cada categoria. Por exemplo, falando sobre o lado imoral, ter a ideia de matar alguém terá muito mais estresse do que apenas planejar um abuso verbal ou ferir fisicamente alguém. No segundo tipo, que são os prazeres sensoriais, pensar em sua comida favorita será menos pesado para a mente do que gerar pensamentos sexuais sobre uma pessoa. É claro que estou falando de ter esses pensamentos por um longo período de tempo. Obviamente que muitos de nós podem nem sentir qualquer estresse associado aos prazeres, especialmente sensoriais, como discutimos no Dhyasana anterior. É necessário uma limpeza mental para até mesmo revelar que existe tal sofrimento oculto, tal agitação da mente. Esse tipo de sofrimento vem na forma de uma mente estressada ou agitada. A maioria de nós nem percebe isso porque estamos acostumados a viver com isso. É como uma pessoa que trabalha em uma fábrica barulhenta, que acaba se acostumando a um alto nível de ruído o tempo todo. Ou um operário que trabalha sob o sol quente e se acostuma ao calor. Agora, é claro que se esse trabalhador conseguir um emprego melhor e começar a trabalhar em um escritório com ar-condicionado, ele sentirá uma grande diferença. Mas, desde que ele continue trabalhando sob o sol quente, não parecerá ser um fardo tão pesado. Mas, mesmo para nós, o fardo pode se tornar perceptível ou visivelmente intensificado por um evento inesperado, ou até mesmo ao passar por uma situação mais estressante do que o normal no escritório, por exemplo. Quando nos deparamos com uma situação como essa, o que pensamos é: preciso de férias agora. Mas, na maioria das vezes, a própria viagem para um lugar exótico, em que a intenção era descansar, tirar férias, pode ser estressante. É preciso fazer tantos arranjos e, se algo não sair de acordo com o planejado, pode se tornar uma situação ainda mais estressante. Estou gastando muito tempo para descrever isso, porque esse tipo de sofrimento está de fato oculto. Mesmo que a maioria de nós até possa sentir esse estresse, na maioria das vezes ele é encoberto, principalmente por pensamentos de pouquíssimos momentos agradáveis. Por exemplo, todo o estresse associado ao planejamento de uma viagem é normalmente mascarado por pensamentos sobre alguns poucos momentos agradáveis ou memoráveis durante a viagem. Além disso, quando começamos a sentir esse estresse, muitas pessoas tentam suprimi-lo,
tomando remédios para dormir ou começam a beber para tentar suprimir esse sofrimento de angústia incessante ou aquela sensação incômoda. Algumas pessoas tentam encontrar uma atividade que seja ainda mais prazerosa. Assim, com o passar dos anos, essas soluções insensatas podem levar ao alcoolismo ou ao uso de drogas. Quando alguém adquire um hábito ruim e continua a se envolver com ele para superar essa angústia incessante, esse hábito se fortalece com o passar do tempo. Será necessário uma dose um pouco mais forte com o passar do tempo e, em alguns anos depois, a pessoa pode acabar se tornando alcoólatra ou viciada em drogas. Ou talvez, no mínimo, se tornar um viciado em pílulas para dormir. Portanto, mesmo fora do caminho sugerido no Buddha Dhamma, a pessoa poderia simplesmente se tornar uma pessoa melhor, seguindo os procedimentos que discutiremos aqui. Para aqueles que estão tentando chegar ao estágio Sotapanna, é muito importante identificar o sofrimento oculto, se livrar dele gradualmente e sentir o Niramisa Sukha. Isso nos levará ao próximo passo, que é a capacidade de compreender a natureza de Anicca, como discutiremos a seguir. Agora vamos pensar um pouco mais cuidadosamente sobre a causa principal ou a causa raiz desse sofrimento. No nível mais básico, esse estresse se deve à presença de kilesa, ou impurezas mentais, e elas estão relacionadas ao Asobana Chaitasika, às vezes pronunciado Chetasika, em um pensamento. Asobana significa não belo, feio ou ruim. Portanto, uma Chitta com Asobana Chaitasika é uma Kutsala Chitta, ou um pensamento imoral. Essas Asoba Chaitasika, ou impurezas mentais, se acumulam com o passar dos anos. Esse é um ponto extremamente importante. Não posso enfatizar o suficiente a importância de compreender esse conceito simples. A propósito, alguém pode se perguntar por que essas Chaitasika não são rotuladas como Akusala Chaitasika, em vez de Asobana Chaitasika. Há uma razão pela qual elas são chamadas de Asobana Chaitasika, em vez de Akusala Chaitasika, e esse é um tópico a ser discutido mais tarde. Agora, outra pergunta que surge é: onde essas impurezas mentais são armazenadas? Falaremos sobre isso na discussão da próxima semana. No entanto, podemos verificar por nós mesmos a presença dessas impurezas mentais ao descobrir a paz de espírito que discutimos. De qualquer forma, falaremos sobre isso na próxima semana, mas este é um bom momento para discutir o que significa Kusala ou Akusala, com um pouco mais de detalhes. Nós já sabemos que Kusala é moral, Akusala é imoral. Em Akusala, Ku significa kunu em singalês ou pali, ou sujo em português. Sala significa livrar-se de. Portanto, Kusala significa livrar-se de coisas sujas ou impuras. Por outro lado, Akusala significa o oposto de Kusala, ou seja, nesse contexto, significa gerar pensamentos imorais. Quando analisamos mais a fundo esses significados,
seremos capazes de diferenciar lobha, ou ganância, e raga, ou atração pelos prazeres dos sentidos. Quando alguém tem ganância ou lobha, pode-se fazer coisas imorais para obter essa sensação de prazer. Por outro lado, quando se tem apenas raga, a pessoa simplesmente quer desfrutar dos prazeres dos sentidos aos quais tem acesso. Portanto, agir com lobha será muito mais estressante do que agir com raga. Da mesma forma, há uma diferença entre dosa, ou ódio, e patiga, ou aversão. Quando a pessoa tem ódio ou raiva extrema, alguém pode machucar alguém, até mesmo fisicamente. Ter um nível mais baixo de raiva, chamado patiga, significa que alguém pode ficar irritado quando outra pessoa faz algo inadequado. Por exemplo, não há malícia nessa situação. Portanto, quando falamos ou pensamos coisas boas ou morais, apenas Sobhana Chaitasika surge em nossos pensamentos. Esses são Chaitasika como bondade e compaixão. Sobhana significa belo. Assim, Sobhana Chaitasika surge em Kutsala Chitta. Por outro lado, se de fato falarmos ou pensarmos de forma imoral, então apenas a Sobhana Chaitasika surge em nossos pensamentos. Esses são Chaitasika não belos ou feios, como o ódio e a inveja. Agora, os pensamentos neutros não têm nenhum dos dois tipos. Portanto, mesmo que alguém não esteja familiarizado com Abhidhamma, acho que é bom ter uma ideia básica do papel desempenhado pela Chaitasika em uma Chitta. Aqueles que precisarem de mais detalhes podem acessar a seção Abhidhamma e encontrar mais detalhes, mas aqui gostaria de fazer uma breve introdução que seria suficiente para a nossa discussão. Uma Chitta, ou um pensamento, pode ser considerado como uma pintura. De fato, a palavra Chitta está relacionada à palavra Chitra, que significa pintura em singalês, e acho que em sânscrito também. Uma Chitta sem ambas Sobhana Chaitasika ou Asobhana Chaitasika pode ser considerada como um papel em branco e limpo, é neutra. Por outro lado, uma Akusala Chitta está carregada de Asobhana Chaitasika e pode ser considerada como uma pintura assustadora com cores escuras. Imagine uma pintura mostrando pessoas gritando de medo, usando cores escuras para aumentar essa sensação horrível. Portanto, a Sobhana Chaitasika em uma Chitta são como essas cores escuras que são usadas em uma pintura assustadora. Agora imagine uma bela pintura de uma manhã bem tranquila, em um lago límpido, com água azul pura, ou uma montanha coberta de neve. Essa pintura é agradável de se apreciar. Portanto, a Sobhana Chaitasika é como a luz. Cores agradáveis são usadas para pintar quadros tão bonitos. Mas, na maioria das vezes, nossas mentes são como aquelas pinturas horríveis de pessoas gritando de medo. É isso que causa agitação. Para fazer uma transformação em uma imagem agradável, precisamos remover essas cores escuras e repintar com cores agradáveis e suaves. É claro que essa analogia pode ir até certo ponto.
porque nossas mentes são dinâmicas e podem mudar rapidamente, mas espero que você tenha entendido a ideia principal. Chaitasika são o que dá à mente um senso de fardo pesado ou agitação, ou uma sensação de calma ou paz. Esse é o ponto importante. Portanto, um ponto crítico a ser entendido é que o pensamento com kilesa ou asobana chaitasika tem a característica de ser pesado, oneroso, agitado e, em alguns casos, até mesmo uma sensação de queimação. Essa sensação de queimação pode ser sentida em casos extremos, como quando alguém fica extremamente irritado. Por outro lado, Sobhana Chaitasika, como bondade ou compaixão, tem a capacidade de acalmar, resfriar um pensamento. Portanto, quando alguém tem esses pensamentos por um longo período, a pessoa se sente calma e tranquila. E não é só isso, estará em uma posição melhor para tomar decisões racionais. Portanto, no momento em que mudarmos de cores escuras para cores claras, digamos assim, a mente fica livre, pelo menos por um curto período. Isso geralmente acontece quando se está ouvindo um desana ou um discurso ou lendo sobre um conceito de Dhamma. Isso é chamado de Tadanga Pahana ou Tadanga Prahana em sânscrito. Em português, isso significa removendo o estresse momentaneamente. Em alguns casos, é suficiente para chegar ao samadhi e até mesmo para atingir o estágio sotapanna durante esse período, especialmente se a mente tiver sido limpa por algum tempo. Na verdade, essa palavra pahana é bastante reveladora. Em singalês, pahana significa uma lâmpada. Quando alguém leva uma lâmpada ou uma pahana para um cômodo escuro, a escuridão desaparece. Portanto, temos o pahana da escuridão. Da mesma forma, quando mudamos de pensamentos imorais para pensamentos morais por um breve período, é como ligar um interruptor de luz por um curto período de tempo e assim tornando o ambiente iluminado por esse tempo. Portanto, no Buddha Dhamma, a imoralidade está sempre ligada à escuridão. Substituir a imoralidade pela moralidade é como se livrar da escuridão. Se você estiver em um lugar escuro por um longo período, você sabe como isso é desconfortável. As crianças não gostam de ficar em quartos escuros sozinhas. No exército, a punição mais severa é colocar alguém em uma câmara escura isolada por um tempo longo. Uma pessoa pode até mesmo enlouquecer se ficar em um quarto escuro por um longo período. Outro ponto importante é que a Sobhana Chaitasika não surge simultaneamente com Sobhana Chaitasika. É de um tipo ou de outro. Portanto, desde que nos asseguremos de ocupar a mente com Kusala Chitta, com Sobhana Chaitasika, a Kusala Chitta com a Sobhana Chaitasika não pode surgir. Ou, quando começamos a ter pensamentos morais, os imorais vão embora. É como quando alguém acende uma luz em um quarto escuro e a escuridão desaparece. Então, vamos ver mais alguns exemplos para aplicar esses conceitos. Primeiro, vamos considerar um caso extremo. Pense no pior inimigo ou no pior obstáculo com o qual você já lidou. Ou pense no momento de maior raiva que você já teve. Até
Até mesmo pensar nisso pode nos deixar desconfortáveis e estressados. Os pensamentos que você teve naquele momento eram kilesa ou asobana chaitasika, como ódio ou hostilidade pura e simples associados a eles. Poderia ter havido outros akusala chaitasika, como a falta de vergonha de fazer coisas imorais, ou destemor em fazer coisas imorais. Esses também são asobana chaitasika. Você pode revisar a lista de asobana chaitasika na postagem anterior. O que são kilesa, impurezas mentais, conexão com o chaitasika. Fornecerei um link aqui também. Você também pode se lembrar de um incômodo ou até mesmo uma situação embaraçosa no passado, quando você possivelmente foi dominado pela luxúria ou pela ganância. Nesse caso, os pensamentos foram possivelmente contaminados pela cobiça chaitasika. E, novamente, também com a falta de vergonha de fazer coisas imorais e ou destemor em praticar atos imorais. A ganância ou a luxúria podem levar a pessoa a fazer coisas imorais que não se faria em circunstâncias normais. Aqueles pancha nivarana sobre os quais falamos no dessana anterior podem encobrir a mente momentaneamente. Agora, pense em um exemplo de uma ação meritória, como ajudar uma pessoa que estava precisando desesperadamente de ajuda. Para aqueles que meditam e alcançam algum tipo de calma mental, essa seria a melhor forma de comparação. Pensamentos associados a essas situações têm um conjunto completamente diferente de chaitasika associado a eles, como bondade amorosa ou compaixão. Eles são chamados, é claro, de sobana chaitasika ou bela chaitasika, para diferenciar da asobana chaitasika anterior. Você pode ver que ambos os tipos estão listados na postagem Chaitasika, fatores mentais, na seção tabelas. Portanto, espero que você consiga visualizar a diferença entre as duas situações estressantes anteriores e a sensação de calma e até mesmo de alegria no caso de bons pensamentos. A propósito, essa alegria não é a alegria associada ao riso, é mais um abrandamento do coração, é sentida no coração. Portanto, esses são conceitos muito simples, que todos nós podemos entender, mas essa é a base do Buddha Dhamma. Agora chegamos a outra observação importante que mencionamos brevemente anteriormente. Antes que aqueles que estão familiarizados com Abhidhamma sabem que Sobana e Asobana Chaitasika não podem surgir juntos em uma tita. Somente uma de cada vez, seja ela Sobana Chaitasika ou Asobana Chaitasika, pode surgir em um determinado pensamento. E pensamentos neutros, ou o que é chamado de avyakata citta, não tem nenhum dos dois tipos, são simplesmente neutros. Por exemplo, quando estamos aprendendo matemática ou um idioma ou qualquer outro tipo de assunto neutro, os pensamentos que surgem não são kusala nem akusala, são pensamentos neutros. Então, quando estamos imersos em pensamentos que são neutros, nos sentimos neutros. Temos a Sobana Chaitasika em nossos pensamentos, nos sentimos estressados ou agitados. É como estar no escuro, com no mínimo uma sensação de agitação.
temos Sobhana Chaitasika em nossos pensamentos. Por outro lado, nos tornamos alegres ou temos sentimentos agradáveis. É como estar em um ambiente iluminado e tranquilo, silencioso. Quanto mais tempo a pessoa conseguir manter Sobhana Chaitasika na mente, mais tempo essa luz permanecerá e a pessoa se sentirá bem e em paz. Quando a pessoa X estava seguindo esse programa de meditação de forma consistente, ela conseguiu manter a luz acesa por vários dias ou semanas, por assim dizer. Esse tempo prolongado de remoção da Chitta, a kusala, é chamado de Vikambana Pahana, ou em sânscrito, Vishkambana Prahana. Agora essas Asobhana Chaitasika estão conosco há muito tempo, algumas até de nascimentos anteriores. Elas não são evidentes o tempo todo. Elas são mais parecidos com a lama no fundo de um poço, em nossa analogia com o poço sujo e contaminado discutido em posts anteriores. Um forte estímulo sensorial pode forçá-los a vir à tona. Por exemplo, a simples visão de uma pessoa odiada pode trazer pensamentos de ódio à nossa mente. Mas quando meditamos, eles não estão em lugar algum. Mas não se engane, eles ainda estão lá, escondidos. Agora, aqui está o ponto crítico. O poder dessas kilesa, ou Asobhana Chaitasika, se desgasta com o tempo, especialmente se a pessoa não usar com frequência. Isso não significa que a pessoa não tenha absolutamente nenhuma Chaitas akusala, mas isso significa que teremos relativamente menos quando comparamos com kusala chitta. Foi assim que esses yogis anarya foram capazes de suprimir uma grande quantidade de kilesa por períodos de muitos anos e foram capazes de desenvolver até mesmo os poderes abhinha. Mas há dois pontos importantes que devem ser lembrados. O primeiro ponto é que esses akusala Chaitasika nunca serão totalmente removidos até que se atinja o estágio de Arahanthood. O segundo ponto é que o que sobrar mais cedo ou mais tarde será revelado, e talvez até cresça, dependendo das circunstâncias. Às vezes esses yogis anarya morrem e renascem em Brahma Loka e vivem lá por muito tempo, às vezes milhões e milhões de anos. Mas um dia, quando eles retornam, tem que começar tudo de novo. Portanto, agora sobre dois tipos de alívio por meio da supressão de Asobhana Chaitasika. Um é o Tadanga Pahana e o outro é um pouco mais estendido, Vikambana Pahana. Agora chegamos ao terceiro tipo, que é o mais crítico, que é a remoção permanente de Asobhana Chaitasika. Isso é chamado de Samucheda Pahana, ou remoção permanente. Isso, é claro, só é possível quando se compreende a verdadeira natureza deste mundo, que é a natureza de Anicca. Quando se começa a compreender o Tilakkhana, ou as três características deste mundo, que incluem a natureza de Anicca, inicia-se o processo de remoção permanente de kilesa, ou Asobhana Chaitasika, inicialmente de forma gradual e depois permanentemente em 4 estágios de Nibbana, começando com o estágio Sotapanna.
Portanto, antes de iniciarmos essa discussão, é importante ressaltar que Chaitasika não é uma entidade que existe ou não existe. Em vez disso, quando ela surgir, sua força pode mudar em uma ampla faixa, dependendo da entrada de sentido que o aciona. Além disso, ela não pode ser removida em um único passo. Não é como um interruptor que está ligado ou desligado. É mais como uma mancha profundamente incorporada em um pano. Essa mancha às vezes precisa de vários ciclos de limpeza para ser eliminada. Ela perde gradualmente a cor e acaba desaparecendo. Muitas postagens neste site discutem como a Lobra Chaitasika primeiro perde muita força e é reduzida permanentemente ao estágio de Raga, no estágio Sotapanna de Nibbana. Agora, Raga, propriamente, tem 3 camadas a serem removidas. São elas Kama Raga, Rupa Raga, Arupa Raga. E essas camadas também são removidas em etapas. Mas todas elas estão sob o rótulo de Lobra Chaitasika. Portanto, é preciso entender essas diferenças. Além disso, mesmo antes de reduzir do estágio Lobra para o estágio Raga, também pode haver uma ampla gama de Lobra, dependendo da situação. Por exemplo, matar alguém é feito com mais Lobra do que simplesmente roubar algo de menor valor. Ambos são feitos com Lobra. É mais fácil lembrar dessa forma. Lobra leva a ações imorais que prejudicam os outros. Lobra também pode levar a uma sensação de queimação na mente. Portanto, Lobra pode levar a muito mais estresse. Por outro lado, Raga só leva aos prazeres dos sentidos sem prejudicar os outros e também leva apenas a uma espécie de agitação da mente. O nível de estresse é menor. Da mesma forma, Dosa é gradualmente reduzido e atinge o estágio de Patigha. E até mesmo Patigha também é reduzido gradualmente, como discutiremos mais adiante. E o mesmo vale para qualquer outra Chaitasika, como a inveja. A inveja é gradualmente reduzida quando alguém começa a trilhar o caminho e é completamente removida no estágio Sotapanna. A propósito, essa palavra removido provavelmente é a palavra errada a ser usada, já que isso implica que se pode livrar-se dele à força. Em vez disso, ele simplesmente desaparece gradualmente à medida que a pessoa se torna mais e mais moral e compreende cada vez mais o Dhamma. É algo que simplesmente acontece. Quando alguém começa a trilhar o caminho óctuplo mundano, é possível ver os perigos das ações imorais praticadas com o corpo e a fala. Ficar longe dos 8 vilões que estão listados na postagem número 2 da seção Meditação é extremamente importante aqui. Essas são apenas ações e discursos. Não se trata de controlar os pensamentos espontâneos de uma pessoa, o que é impossível de fazer de qualquer maneira. Por exemplo, alguém poderia começar a dizer algo ruim e perceber o perigo que está correndo e interromper o discurso à força, mesmo que seja no meio da frase. Se alguém já disse algo ruim, poderia se desculpar ali mesmo, no calor do momento. Não há nada de humilhante em pedir desculpas. Isso nos torna uma pessoa melhor. Além disso, a outra pessoa saberá que você está sendo sincero e te perdoará naquele exato momento e local.
Isso faz uma grande diferença. Portanto, é um processo gradual, não acontece da noite para o dia. É preciso tempo para cultivar esses bons hábitos. Em algumas semanas ou até meses, será possível olhar para trás e dizer: eu realmente me tornei uma pessoa melhor, e também se sentirá melhor. O Niramsa Sukha crescerá gradualmente e em alguns meses será possível senti-lo. Como eu disse no primeiro discurso, isso é o que Buda quis dizer com fazer. Anapanasati Bhavana e Satipatthana Bhavana o tempo todo. Não é necessário fazer uma sessão formal, mesmo que as sessões formais possam ser vantajosas. Aliás, as sessões formais podem ser úteis para começar. Assim, em algum momento a pessoa começará a sentir o Niramsa Sukha. É algo que vem gradualmente, quando o caráter ou o gati de uma pessoa muda para melhor. Há muitas e muitas postagens no site sobre esses gati, que são muitos, muito importantes. Kamatthana ou Karmasthana será eficaz se for feito com compreensão. Até mesmo a Naryametta Bhavana pode ser útil, como vimos na experiência de pessoa X. No entanto, não recomendo nenhum tipo de meditação com técnicas de respiração. Interprete o contexto e realize que essa prática é uma perda de tempo. É claro que a pessoa pode sentir o alívio temporário e até mesmo ficar viciada. Conheço algumas pessoas que vão aos retiros de meditação de tanto em tantos meses. Essas pessoas voltam do retiro sentindo-se bem, mas podem perder esse Niramsa Sukha com o tempo e precisarão voltar dentro de alguns meses. É como perder peso rapidamente, tomando uma pílula e depois novamente ganhar todo o peso perdido e mais um pouco gradualmente. Mesmo que isso não seja moralmente ruim, isso apenas desperdiça um tempo precioso que poderia ser investido na construção de uma base mais sólida. Meditação com técnicas de respiração, bem como a meditação Kasina, eram praticadas pelos yogis mesmo antes da época do Buda. No Ravulovada Sutta, o Buda aconselhou especificamente o venerável Ralula para não fazer meditação de respiração ou meditação Kasina. Consta no Tipitaka que a meditação com técnicas de respiração foi rejeitada pelo Buda. Pode-se chegar ao Samadhi por meio de Kusala Sila, ou conduta moral. Sila é a conduta moral. Já vimos que Kusala significa livrar-se de ações e falas imorais. Em muitos suttas, o Buda descreveu como se chega ao Samadhi por meio de Kusala Sila. Chegar ao Samatha ou Samadhi via Kusala Sila é o que discutimos todo esse tempo. Isso é o mesmo que chegar ao Niramsa Sukha. O estado de Samadhi ou Samatha é alcançado quando se sente Niramsa Sukha. Eles são iguais. Panchanivarana são suspensos temporariamente e a mente sente o alívio. Essa é a base para se chegar aos jhanas. Portanto, quando alguém começar a sentir o Niramsa Sukha, está pronto para lidar com conceitos mais profundos como Kama,
Kama Vipaka e Anicca. Na próxima semana, começaremos a falar sobre eles. Que as dádivas do Buddha, Dhamma e da Sangha estejam sempre com você.